Bom dia, manhã de 7 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 889. Estamos falando de dificuldades no livro do profeta Isaías. Isaías 45, verso 1, lemos assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Como é que é? Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Mas Isaías não escreveu essa profecia em torno do 8º século antes de Cristo, e Ciro só aparece no 4º século antes de Cristo, 5º, 6º século. O fato, e aqui está a dificuldade, o fato de o nome Ciro não ser explicitamente mencionado em Isaías não deve nos compelir que o livro do profeta foi escrito mais tarde, talvez no século VI ou IV ou V da era antes de Cristo. Vamos então à solução desta dificuldade. Essa pergunta pressupõe a incapacidade de Deus para predizer o surgimento de líderes no futuro na história da humanidade, pelo menos chamá-los por seus nomes. Todavia, não se pode encontrar alguma razão lógica para essa presunção, a menos que se possa provar que nenhum dos outros exemplos e nomes especificamente mencionado dentre os profetas do Antigo Testamento tampouco foi autêntico, sendo todos o resultado de uma fraude aqui piedosa. Todavia, essa argumentação pode ser facilmente refutada pelo dado das próprias Escrituras. Em 1 Reis 13, 2 está registrado que certo profeta de Judá, que visitara um novo santuário de Betel, cerca de 930 anos antes de Cristo, invocou a maldição de Deus sobre aquele lugar, a qual Jeroboão estava oficiando, e predisse especificamente o nome de um futuro rei que um dia destruiria o altar profano. O profeta aqui especificou que seria um monarca chamado Josias. E isso se cumpriu em 2 Reis 23, verso 15. Temos o registro de como esse soberano de fato cumpriu essa predição quase 300 anos mais tarde, por volta do ano 620 a.C., mais de 300 anos depois. Também temos em Miqueias 5:2 o nome da cidade aonde o futuro Messias haveria de nascer, Belém. E não existe a mínima possibilidade desse profeta ter composto seu livro depois do nascimento de Jesus, cerca do ano 6 a.C. Fragmentos do texto original de Miqueias, que datam do século III a.C., foram também encontrados na caverna de Qumran IV, e isso prova, visto ser inquestionável, que Jesus nasceu, fato, em Belém. Qualquer pressuposição mencionada contra a hipótese da previsão profética desse nome é insustentável. Além do mais, é importante observar que a menção específica do nome do futuro libertador de Judá era apropriada de modo especial para a geração a que pertencia Isaías. Durante o reinado de Manassés, a queda moral e a desconsideração para com a palavra de Deus manifestada por todas as classes da sociedade judaica fizeram com que o julgamento e a condenação de Judá e de Jerusalém fosse absolutamente necessário. As advertências de Levítico, capítulo 26,
e de Deuteronômio, capítulo 28, haveriam de cumprir-se, mas que a esperança razoável permaneceria de os israelitas poderem regressar a seu lar, depois sua terra ter sido totalmente despovoada e todos os sobreviventes levados para o exílio. Nenhuma esperança, senão uma vaga indicação em Levítico 26, versos 40 a 45, e talvez uns indícios noutras passagens das Escrituras anteriores a Isaías. Se as futuras gerações que estivessem vivendo na Babilônia, derrubada em 539 a.C., precisasse de uma confirmação claríssima de que o Deus de Abraão e de Moisés ainda estava velando pelo seu destino, disposto a realizar a obra da restauração, que jamais havia sido experimentada por nenhuma outra nação exilada. Os israelitas precisavam então de um sinal extraordinariamente forte, decisivo do fator e cuidado contínuos de Deus. Dificilmente isso poderia ser comunicado de forma tão decisiva se Deus, nos dias de Isaías, não especificasse o nome do libertador do povo eleito. Quando os exilados, tomados de desânimo e desalento, ouvissem a respeito da ascensão de Ciro e suas sucessivas vitórias contra os medos e os lídios, lembrar-se-iam da profecia de Isaías a respeito desse homem e teriam fé para crer que Deus, de fato, haveria de fazer uma nova obra a favor do seu povo e o enviaria à sua terra. A revelação do nome do futuro libertador se apresenta como o clímax de toda a profecia do capítulo 44 de Isaías, a qual depois prossegue nesse tema ao longo da primeira porção do capítulo 45. Essa passagem não pode ser considerada inserção posterior, pois serve de pedra fundamental da estrutura do texto. Portanto, podemos estar tranquilos na certeza de que se trata de uma autêntica predição e de um evento marcante, ponto de retorno da história sagrada. Algo que haveria de acontecer 150 anos depois. Então, Isaías falou o nome de Ciro 150 anos antes e a profecia ter sido proferida. Há também alguns que dizem que os próprios judeus mostraram a profecia de Isaías para Ciro e essa foi a razão do decreto de Ciro para que a cidade fosse reconstruída. Bom, esperamos ter respondido a essa dificuldade e se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal e se você tem gostado de nossos vídeos, não esqueça de pôr o sinal de joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o material que estamos pondo aqui é relevante e ele mesmo divulga mais o nosso canal. E não custa nada você colocar aí um sinal de joinha. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini.